Sérgio Pérez nunca teve ou terá chance real de brigar pelo título da Fórmula 1 sendo piloto da Red Bull? Eu debato mais o assunto no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Primeiro de tudo, eu quero me desculpar a vocês, espectadores do canal do F1 Mania. Meu último Primeira Curva, eu falei o quanto o GP do Azerbaijão é sempre movimentado, emocionante, minha corrida favorita do ano, e de fato é a melhor prova que eu acho lá em Baku, tirando Interlagos. Só que o que a gente viu no final de semana foi uma prova bastante modorrenta, sonolenta, não teve toda a emoção, toda a loucura que normalmente a gente vê. De fato, tiveram vários abandonos, vários problemas, a Ferrari zerou o final de semana, os dois pilotos tiveram problemas e a gente viu aí uma grandíssima vitória da Red Bull e George Russell mais uma vez ao pódio, terminou todas as 8 corridas desse campeonato dentro do top 5, tá sendo aí o grande nome dentro da Mercedes. A gente obviamente não pode excluir Lewis Hamilton, que também fez uma grande prova, uma grande ultrapassagem em cima de Pierre Gasly no final, terminou em 4, mas não foi daquelas provas super emocionantes, com caos, com movimentação, muitas ultrapassagens, muitas brigas. Não, infelizmente eu fiquei chateada, foi uma prova que a gente teve que acordar cedo para assistir e não teve toda a emoção que eu no meu última Primeira Curva tinha prometido a vocês, então já fica aqui minhas desculpas. Mas bom, como resultado do GP do Azerbaijão, 8ª etapa da temporada 2022, com um calendário de 22 corridas, a gente tem uma Red Bull mais líder do que nunca, um Max Verstappen mais à frente do que nunca e cada vez mais a Ferrari jogando fora um título que, pelo menos nas primeiras etapas, parecia que era mais do que certeiro. Problemas, às vezes, erros de Charles Leclerc, é verdade, abandonos por problemas, coisas que fugiram totalmente do seu alcance, mas também erros da própria Ferrari em estratégias, em paradas e tudo mais. Mas bem, não é sobre isso que eu quero debater, mas sim sobre o personagem Sérgio Pérez, um mexicano que chegou super em alta em Baku, afinal venceu o GP de Mônaco, começou todo o final de semana à frente do seu companheiro, atualmente o campeão da Fórmula 1. Ele ficou à frente do Verstappen nos treinos livres, largou na frente na corrida. Assim que foi dada a largada, ele já logo conseguiu se manter ali nas primeiras colocações, assumiu a liderança, mas não deu para o mexicano, afinal, em determinado momento, Max Verstappen encostou nele, a Red Bull já veio no rádio e falou sem briga. E foi sem briga e praticamente estendendo um tapete vermelho, Pérez deixou seu companheiro holandês passar. Com isso, o Verstappen assumiu a primeira colocação, apenas controlou o ritmo, a Red Bull ainda teve problemas na parada do Pérez, que foi mais de 5 segundos, a parada de Max Verstappen foi irretocável, 2.7, e mais uma vez a gente viu claramente quais são a ordem de forças dentro da Red Bull. Muito se falou de que Pérez estava encostando no Verstappen, que Pérez estava mostrando o piloto bom que ele é, que Christian Horner chegou a falar que sim, os dois pilotos podem brigar pelo título. Max Verstappen reafirmou também, ressaltou, reforçou as palavras do chefe da Red Bull, que sim, os dois pilotos poderiam brigar pelo caneco, mas a gente sabe que, na teoria, isso pode até ser o discurso interno da equipe austríaca, mas na prática as coisas são bastante diferentes. Em Mônaco é verdade, Pérez teve uma vitória bastante merecida, Max Verstappen ficou apenas na 3ª colocação, mas na corrida anterior já tinha rolado uma ordem de equipe. Para quem não lembra, na Espanha, a Red Bull pediu para que o Sérgio Pérez deixasse Max Verstappen passar à sua frente. O Pérez não gostou da ordem de equipe, reclamou, falou que era injusto, que queria conversar, mas mesmo contrariado, deixou aí o companheiro passar para garantir mais uma vitória. A gente não pode negar que toda a ajuda que Sérgio Pérez tem dado para a Red Bull, tem dado para Max Verstappen, colocou tanto o piloto holandês quanto a equipe austríaca na posição de tanta liderança, de tanto domínio que ela tem apresentado na temporada 2022.
enquanto a Red Bull tem esse excelente segundo piloto que ela finalmente encontrou, que é o Sérgio Pérez, a Ferrari está sofrendo bastante aí com Carlos Sainz, que está numa fase bastante difícil, tem quebrado, tem errado, não tem conseguido pódios constantemente, coisa que Sérgio Pérez está sempre ali. Mas bem, se na Espanha o Pérez não gostou da atitude da Red Bull, no Mônaco, ok, ele venceu. E mais uma vez a equipe pediu para não brigarem e ele simplesmente deixou o seu companheiro ir embora. A gente não pode negar que parte dessa posição foi o próprio Sérgio que se colocou. Afinal, desde o dia 1, desde a primeira temporada que foi no ano passado com a Red Bull, desde a assinatura do contrato, ele falou que sempre pensou na equipe, que sempre faria o que fosse necessário para ajudar a Red Bull, para ajudar Max Verstappen a conquistar os títulos. Portanto, ele sempre se colocou nesse papel, nessa função de grande escudeiro e nada mais do que um grande escudeiro para a Red Bull. E por mais que o Christian Horner bata no peito dizendo que sim, os dois pilotos são livres para brigar pelo campeonato, a gente já vê que, apesar das palavras serem umas, as atitudes são outras, então não adianta apenas dizer isso e, na prática, colocar outra coisa. O Horner mesmo falou que o que rolou no final de semana lá no Azerbaijão não foram ordens de equipe, foram apenas não é para brigar, não é para vocês disputarem, correr um risco aí de ter um acidente, vamos trazer os dois carros para casa. Mas ficou bastante claro, porque o Pérez praticamente abriu para o Verstappen e a gente sabe que esse no fighting era tipo, deixa ele passar que você vai ficar aí na segunda colocação. O Checo, inclusive, concordou com o que foi feito lá em Baku. Ele até deu uma declaração depois da corrida falando que o Max estava claramente muito mais rápido naquela fase da corrida. Então sim, foi a decisão certa de não lutar porque eu não tinha ritmo naquele momento. Houve algumas coisas que influenciaram o resultado, mas Max mereceu a vitória porque ele tinha o carro mais rápido. Então assim, mesmo que o Pérez não gostou do que rolou lá na Espanha, mesmo com todas as declarações do Verstappen, do Horner, de quem for dentro da Red Bull, a gente sabe que o Pérez ele está lá única e exclusivamente para ser um grande segundo piloto. Ele nunca teve chances de ser aí o piloto a brigar pelo título. Inclusive, se o Verstappen também tivesse abandonado lá em Baku, ele se tornaria líder da classificação. Mas vocês têm alguma dúvida de que isso não influenciaria em absolutamente nada e o Max ainda seria o grande favorecido dentro do time? Eu não tenho a menor dúvida. Agora, na classificação, a gente olha para a tabela, Max Verstappen está absoluto na liderança com 21 pontos de vantagem em cima do Sérgio Pérez, que pulou para a vice-liderança. Então a Red Bull está com 1-2 no Mundial de Pilotos e líder no Mundial de Construtores. Acontece que antes de Baku, Pérez estava a 17 pontos do seu companheiro. Então, assim, a vida de Sérgio é única e exclusivamente ser o segundão da Red Bull. Não acho que isso seja um problema. Como eu disse, ele falou desde o dia 1 na Red Bull que ele queria ajudar tanto a equipe quanto seu companheiro Max Verstappen a serem campeões. Ele está desempenhando o papel de forma excelente. Ele está sendo um segundo piloto que tira pontos, conquista resultados, ajuda o seu companheiro de fato, até a gente brinca, né? As redes sociais estão brincando, falando que ele é o ministro da defesa mexicano. Afinal, ele realmente é um bom piloto para defender posição, ele não vende fácil, ele não abre a porta, ele consegue segurar grandes nomes atrás dele. Então, o Pérez, ele nunca teve uma chance real de brigar pelo título pela Red Bull. É a primeira vez que ele está de fato numa equipe competitiva de ponta, mas ser campeão ele nunca vai conseguir com a Red Bull, mas eu não vejo que seja um problema, pelo menos para a Red Bull, afinal ele está aí desempenhando uma excelente função, um excelente papel ao ser o segundo piloto grande escudeiro de Max Verstappen. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse, essa é a minha opinião, quero saber o que vocês pensam, vocês concordam? O Sérgio Pérez nunca vai ser campeão na Red Bull? Comenta aqui embaixo, vocês acham que a Red Bull iria sim beneficiar ele se ele assumisse a liderança da classificação?
Comenta, compartilha com seus amigos, não esquece de deixar bastante joinha que ajuda demais aqui o F1 Mania. Mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante, merece ser espalhado aí para mais pessoas. E se você não é inscrito, considere se inscrever se você curte automobilismo, se você curtiu o vídeo. E se você quiser conteúdo exclusivo do esporte a motor, é só entrar no nosso perfil, clicar no botão de Seja Membro e escolher qual a mensalidade que melhor se encaixa para você. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!